Deus, né? Nosso assunto vai ser a palavra de Deus. Ah, não tem uma aula antes dessa aí, Daniel? Espera aí, pastor, deixa eu dar uma olhada aqui. É que aqui estava com uma aula 2 essa aí, mas vamos ver. É. Vou pesquisar aqui, vou dar o título para você aí. É a aula que fala sobre a palavra de Deus. Quais as diferentes formas da palavra de Deus? Fala sobre o cânon. Tem alguma coisa aí? Se não tiver, não tem problema. Estou olhando aqui. É que essa daí estava com uma aula 2 aí eu peguei só ela. Ah, é? Mas vamos ver se ela fala sobre o. Segundo, deixa eu ver. Parece que eu vi alguma coisa de Canon, mas. Será que está na aula 1? Eu vou dar uma olhada aqui. Espera. É isso mesmo, pastor. A aula 1 foi toda da semana passada. Essa está como aula 2. A aula 3 está falando sobre as 4 características das escrituras. Correto. Essa aula que fala das 4 características, eles não estão numerados aí? Por exemplo, aqui na minha ordem, a segunda aula fala sobre o canon, né? Uhum. Depois, deixa eu ver. Depois, na terceira aula, aí começa as 4 características. Isso. A autoridade das escrituras, é isso? Essa é a terceira aula. Agora a Então, segunda aula é essa daí que eu mostrei. engraçado, né? É, É porque alguma essa aula coisa. seria a quarta. Então vamos ver se é a quarta. Vamos ver se está invertido aqui. Pera aí. Talvez está invertido na quarta aqui. Não, a quarta também tá igualzinho a essa segunda. Uma É coisa igualzinho errada assim. aqui. Eu acho que a segunda não veio, então, para mim. Pode ser, né? Daquele e-mail não veio. Tá bom. Tá bom? Então, para a gente não perder tempo, né, o que a gente vai fazer, então? Vamos falar sobre essa inerrância das... Você coloca a Paula 3, para a gente ir pelo menos pela ordem, né? Pode pôr a aula 3. Isso. E pelo menos assim a gente consegue a ordem, né? Boa noite, irmã Adriana, está chegando aí também. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Muito bem. Olha, aqui nas 4 características da Bíblia. Então, irmãos, na nossa segunda aula, quando a gente estava para estudar essa segunda aula aqui, no meu texto aqui, é uma outra, tá? Não quero que vocês fiquem tristes, não, porque depois eu dou ela sem problema, não tem problema nenhum, né? Não tem nada a ver com o irmão aí, não, tá certo? É que deve ter alguma coisa errada no que eu mandei para ele, não no que ele tem aí, tá certo? Ele está certíssimo de colocar, o irmão Daniel. É que é assim, né? No estudo da teologia, a primeira coisa que a gente estuda é a palavra de Deus, né? E o que a gente tenta explicar primeiro, antes de entrar nessa aula da inerrância? A gente tenta explicar sobre o que é a palavra de Deus, né? Essa é a primeira pergunta. Ó, vem cá,
quais as diferentes formas da palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, quando você percebe, fala assim, ó, o que é isso dentro da Bíblia? Primeiro, é a pessoa de Jesus, é o Verbo eterno. No princípio era a palavra. Então, antes de qualquer coisa, a palavra de Deus é Jesus, tá? Mas aí existe a comunicação verbal de Deus. E a comunicação verbal de Deus são os seus decretos, né? Quando ele falava, por exemplo, de uma forma pessoal para Adão, para Noé, as formas humanas que ele falou também, né? Falando por Balaão, Jeremias, e a forma escrita que é aquela que nós realmente conhecemos. A forma escrita, né? Começou quando escreveu lá no Sinai, e depois Deus, ele ordenou, o Espírito Santo inspirou, e alguns homens acabaram escrevendo a palavra de Deus. E aí formou o canon. O que é o canon? Canon é o conjunto, né, dos 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento. Então, isso é que forma o canon. E é muito importante a gente entender, né, o quê? Que só existe esses 66 livros. Nós não aceitamos nada mais, nada menos do que os 66 livros que nós temos na Palavra de Deus. Na verdade, irmãos, nós aceitamos os livros que o povo de Deus já aceitava como sagrado, pelo menos os 39 do Velho Testamento. Quando a gente tem na Bíblia dos católicos lá aqueles livros apócrifos, aquilo foi colocado na Bíblia no Concílio de Trento, né, em 1500, no século XVI. Até o século XVI nem tinha esses livros colocados na Bíblia. O livro de Judite, né, e outros livros aí apócrifos que tem na Igreja Católica, na Bíblia Católica, não tinha esses livros. Aí, pela razão que eles têm, né, de defender algumas coisas erradas que tem nesses livros, eles incluíram. Mas nem eles mesmos chamam de livros canônicos. O romanismo costuma chamar esses livros de deuterocanônicos, tá? Mas os livros canônicos são os 39 do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, tá certo? Agora vamos para a aula aí, né? Vamos pegar isso aí, pode pôr, irmão, né? Essas 4 características das Escrituras. Vamos ler aqui, tá? A primeira das 4 características é a autoridade da Bíblia. Mas nós vamos rapidamente, assim, dar uma pincelada sobre quais são as 4 características das Escrituras que é a Bíblia. Então, no nosso estudo, né, anterior, foi determinar quais escritos pertencem à Bíblia e quais não. O nosso próximo passo é perguntar o que a Bíblia nos ensina de si mesma. Olha que pergunta boa, né? Se a gente já sabe o que é Bíblia e o que não é Bíblia, Bíblia é os 66 livros que nós temos, a próxima pergunta é, né, o que a Bíblia ensina de si mesma? Os principais ensinos da Bíblia a seu próprio respeito podem ser classificados em 4 características. E essas 4, irmãos, elas devem ficar gravadas na nossa mente. A primeira característica é a autoridade. A segunda é a clareza. A terceira, necessidade. E a quarta, a suficiência das Escrituras. Com respeito à primeira característica, a maioria dos cristãos concorda que, de algum modo, né, a Bíblia tem autoridade sobre nós. Mas em que sentido exatamente a Bíblia alega ser a nossa autoridade, né? Como somos convencidos de que são verdadeiras as afirmações das Escrituras, de que elas são a palavra de Deus. Então, aqui nós temos o ponto referência, né? Aquela frase que deve ficar na nossa mente. A explicação e a base bíblica. É assim, a autoridade das Escrituras, deixa eu colocar aí, acho que eu mexi aqui, Daniel,
deu uma sumida no texto. Deixa eu ver, Daniel. Eu acho que caiu, né? O do Daniel. Vocês estão vendo o Daniel por aí? Não. Ele sumiu, né, coitadinho? Calma lá que eu vou buscar aqui nos meus estudos, tá? Não tem problema, não. Aqui. Vou tentar achar aqui. Ok. Achei. Ainda bem que tem aqui no computador, né? Nós temos uma frase aqui, eu vou citar a frase para vocês, tá? Aí, enquanto o Daniel, deixa eu ver se o Daniel já voltou. Voltou? Deu uma sumida aí, Daniel? Caiu minha internet aqui, pastor. Tá tudo bem, né? Agora, quando cair, eu já achei aqui o texto, né? Eu pego aqui no meu texto mesmo, não tem problema. Olha aqui, explicação e base bíblica. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus. Essa é a frase que a gente precisa guardar. Qual frase precisa guardar? Que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Por isso que é autoridade. Por que que a Bíblia é autoridade na minha vida? Porque é a palavra de Deus. É só por isso. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia é o quê? É desobedecer a ela, é não crer em Deus e desobedecer a Deus. Então, se você não crê, né, na palavra de Deus, ou se você não obedece à palavra de Deus, tanto faz, né? Ah, eu creio, mas não obedeço. Bom, né? Se você não crê na palavra de Deus, você não crê em Deus. Se você não crê na palavra de Deus e não obedece, não, oh, perdão, se você crê e não obedece, você não está obedecendo a Deus. Por isso, a autoridade significa o quê? A autoridade da Bíblia, que todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus. É isso, né? Então, a Bíblia, ela é o nosso ponto final. Estava falando para os irmãos na história dos batistas uma vez, que no sul dos Estados Unidos, lá nós temos o cinturão bíblico, né? Naqueles estados sulistas americanos, não que não tenha batista para cima, pelo contrário, né? Inclusive, as igrejas batistas estão crescendo mais para cima do que para baixo no mapa dos Estados Unidos agora. Mas houve um tempo, no século XVIII, XIX, né? E no começo do século XX, que crescia muito as igrejas batistas, né? E se multiplicava muito. E o jargão dos batistas era o seguinte: está escrito na Bíblia? Quando alguém se referia a qualquer assunto mesmo, né? Sobre casamento, sobre o ser humano, sobre o pecado, sobre a igreja, a primeira pergunta que se fazia é: está escrito na Bíblia? Ah, não está escrito na Bíblia, isso aqui é o que eu penso, então não vamos nem discutir. Então, os pastores batistas já falavam: não vamos nem discutir, se não tá escrito na Bíblia, nós não vamos perder tempo, né? Irmãos, hoje, infelizmente, tudo tem mudado. Isso é uma amostra que a palavra de Deus, que a Bíblia, já não tem sido mais regra de fé e prática, né? Para as igrejas batistas. Já colocam em dúvida a autoridade da palavra de Deus. E é um desastre, isso é um desastre eclesiástico muito grande, né? Então, só para lembrar, a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Todas são todas. Jesus diz que não vai tirar nem um J e nem um tio. Então, tudo é tudo. Todas as palavras ali são inspiradas por Deus, né? Uma coisa que me deixa muito impressionado é quando a gente lê a Bíblia, né? A gente lê a palavra de Deus, né? Nessa referência que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Quando você conhece um pouco de hebraico e quando você conhece um pouco de grego, e você vai vendo as palavras isoladas, não estou falando nem de palavras compostas, assim, uma frase, né? Cada palavra que está ali, quando você pega o sentido daquelas palavras, quando você vai se aprofundando
e por que que Deus colocou aquela palavra justamente naquele versículo, você fica maravilhado, meu irmão. Você fica assim, sabe? Você fica espantado, né? Eu, quando eu estava estudando a história de José, nessa última vez que eu estudei com a igreja, já faz um tempo já, né? Começou a surgir na minha mente aquele verbo conhecer, né? O verbo conhecer que começava a aparecer nas escrituras, no livro de Gênesis, na história de José, né? Por exemplo, eu vou só citar um exemplo para vocês. Quando os irmãos de José pegam e vendem ele e mata lá aquele cabrito, né? Os irmãos de José mandam um recado para o pai, é um recado indireto, né? Os irmãos não vão dar notícia da morte de José. Eles mandam uma roupa, né? Que é aquele manto, e aí eles falam o seguinte: conhece de quem são, né? Conhece se é a roupa dele mesmo, tal, né? Olha só que interessante. No capítulo seguinte, que é o capítulo 38, o Judá tem aquele problema com a Agar, né? Que ele acaba engravidando a Agar, e a Agar, também de uma forma indireta, ela manda um recado para o Judá e ela usa o mesmo verbo. Ela fala assim, ó, conhece de quem que é aqui, esse bordão aqui, esse selo aqui e tal, né? Vocês conhecem a história, não conhecem, meus irmãos? Para você ver a importância que todas as palavras que estão na Bíblia, elas têm um sentido. Quando José escutou aquela palavra conhece, ele lembrou do que ele fez com o pai dele. E ele disse para ela, você é mais justa do que eu. Deus usou aquela palavra conhecer para que ele conhecesse o seu próprio pecado. Não somente o pecado cometido com eu falei Agar, né? Eu falei Agar para vocês, não é Agar, não. Como é que é o nome? É Tamar, né? Então, o pecado que ele cometeu com a Tamar, mas mais do que isso, né? O pecado que ele tinha cometido contra o seu pai e contra o seu irmão. Então, irmãos, as palavras de Deus, todas elas escritas na Bíblia, né? Elas são autoridade para nós, a autoridade máxima, né? Então, vamos continuar aqui. Todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Há muitas afirmações na Bíblia declarando que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. No Antigo Testamento, se vê com frequência. Deixa eu abrir o portão. Desculpa, irmãos. Então, no Antigo Testamento se vê com frequência a frase introdutória: assim diz o Senhor. Olha lá. No mundo antigo, essa mesma expressão era usada pelos reis para introduzir um édito aos seus súditos e não poderia ser desafiado, nem questionado, mas obedecido. É por isso que tem lá, né, no livro de Crônicas, aquela questão do rei Ezequias, que vai aquele porta-voz lá de Senaqueribe e fala, assim diz Gusmu, né? Por quê? Porque se o rei fulano lá falou, tem que obedecer. Então, por isso começava assim diz o Senhor, na palavra de Deus, né? Essa expressão, ela foi muito usada por Moisés nas suas entrevistas com o faraó, né? Além de ser a frase favorita dos profetas para expressar os desígnios de Deus a seus servos, como a Davi, seja para auxiliar, seja para corrigir. Deus usava essa palavra, né? Essa frase, assim diz o Senhor. Ao usar a expressão assim diz o Senhor, os profetas estão reivindicando a condição de apenas mensageiros do soberano rei de Israel, ou seja, o próprio Deus. Cada palavra dita vinha de Deus, senão seria considerado um falso profeta. Então, eles tinham que dizer, assim diz o Senhor,
Porque se eles não falam assim, podia dizer assim, ó, assim está falando o profeta, assim fala Jeremias. Mas Jeremias não tem que falar nada. Quem tem que falar é Deus, né? Então, continuando aqui, né? Ah, no Novo Testamento, várias passagens indicam que todos os escritos do Antigo Testamento são vistos como palavra de Deus. Paulo afirma de maneira breve que os escritos do Antigo Testamento são considerados palavras de Deus em forma escrita. Olha o que Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Toda escritura, toda palavra é inspirada. E veja só, né, o reformista, né, tão aplaudido pelos protestantes, o Lutero, ele achava que o livro de Tiago não era inspirado. Ele dizia isso, tinha que tirar o livro de Tiago do Novo Testamento, né? Mas Paulo diz que não. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e mais, é útil, né? Ideia compartilhada por Pedro. Olha o que Pedro escreve: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nunca, jamais, meus irmãos. Veja que existe um aumento do negativo aí. Nunca, jamais. É porque jamais é mais forte que nunca, né? Então, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Olha que lindo. Movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela é a autoridade para nós, porque ela é a palavra de Deus. Muitas outras passagens do Novo Testamento falam de modo semelhante a respeito de partes do Antigo Testamento. Em Mateus 1:22, as palavras de Isaías 7:14 são citadas como o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Jesus rebate as tentações satânicas usando o quê? Passagens de Deuteronômio, escritas por Moisés, referindo-se a essas passagens, né, como toda palavra que procede da boca de Deus. Bem, quem escreveu lá foi Moisés, né? Mas quando Jesus cita essas palavras para o diabo, para Satanás, ele fala assim, olha, toda palavra que procede da boca de Deus. Mostrando que não foi Moisés que falou, foi a boca de Deus que disse. Em Mateus 19:5, as palavras do autor de Gênesis 2:24 não são atribuídas a Deus na narrativa de Gênesis. São citadas por Jesus como se fossem palavras que Deus disse, né? Então, aqui, olha, Deus falou, né? Aqui, essa passagem aqui de Mateus 19 é a passagem que fala sobre o casamento, né? Então, Jesus está dizendo e falou essas palavras como se o próprio Deus ele tivesse dito, e foi o que aconteceu, né? Nós sabemos que foi inspirado por Deus. Da mesma forma, o Novo Testamento levanta como escrituras sagradas, seja na afirmação de Pedro, referindo-se aos escritos de Paulo como as demais escrituras, seja na afirmação paulina, ao considerar as palavras de Cristo como escritura, em 1 Timóteo 5:18, né? Paulo ainda enfatizou a necessidade dos irmãos de Corinto crer que suas palavras procediam de Deus. Essas passagens indicam que durante um período em que os documentos do Novo Testamento estavam sendo escritos, havia uma consciência de que estavam sendo feitos acréscimos a essa categoria especial chamada escritura, escritos que tinham a qualidade de verdadeiras palavras de Deus. Bem, por que nós estamos dizendo isso, né? É porque a Bíblia, irmãos, ela não foi escrita de uma vez. Alguns livros foram escritos, depois outros, né? Imagine, Moisés, ele foi lá e escreveu os 5 primeiros livros.
Depois, nós temos a história de Josué e a história de Juízes. Você tem um período de 300 anos aí. Depois vai entrar a história de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, que vai desde o tempo de Saul até, meus irmãos, o último rei de Israel. Mas veja quantos anos se passaram, né? Você vai ter ali um período de mais de 3.000 anos. Então, a Bíblia não foi escrita de uma hora para outra. E a mesma coisa aconteceu com o Novo Testamento. Então, um evangelho foi escrito, depois o outro, depois o outro. E depois o livro de Atos, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, 1º, 2º, 3º João, Judas, Apocalipse. Veja bem, né? A gente tem que entender que Deus, assim como ele não fez o mundo num dia só, ele levou 7 dias, e o fato do primeiro dia que ele criou, aquilo que foi criado, não é menos criação do que aquilo que foi criado no 7º dia. A palavra de Deus, se tivesse só o evangelho de Marcos a princípio, seria a palavra de Deus. E se Deus quis que tivesse 4 evangelhos e os 4 se complementassem, é a palavra de Deus. E se Deus quis que nós conhecêssemos a história da igreja, que é o livro de Atos, se Deus queria instruir a sua igreja com Paulo, com Tiago, com Pedro, com o livro de Hebreus, e se houve, meus irmãos, uma demora em que esses livros fossem escritos até o ano de 100, então se levou 100 anos para que esses livros fossem escritos. E se durante 200 anos foi preciso 200 anos para esses livros se ajuntar e virar o canon do Novo Testamento, nenhum livro é menos livro sagrado, nenhum livro é menos autoridade, porque Deus não faz as coisas como nós fazemos. Deus não tem pressa de fazer nada. Ele poderia simplesmente criar um mundo, haja um mundo tudo pronto já, né? Mas ele não fez isso. E com a palavra de Deus também não fez isso, né? Então, primeiro isso, meus irmãos, não vamos esquecer, né, dessa questão que é importante, né? Todas as palavras nas Escrituras são a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo nos convence que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, o Espírito Santo nos convence que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, veja essa frase aqui. Uma coisa é afirmar, outra é se convencer de que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus em nossas vidas. Assim, eu fico pasmo, né? Principalmente com o mundo carismático aí, que inclui muitas igrejas pentecostais, e como as pessoas falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso é da boca para fora. Porque se na igreja deles se levantar alguém e fazer uma revelação, aquela revelação que a pessoa fez tem mais valor do que propriamente dito a palavra de Deus. Então, uma coisa é afirmar, outra coisa é se convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não preciso de revelação de ninguém, de pessoa nenhuma. E Deus já tem revelado na Bíblia, na palavra dele, tudo aquilo que eu preciso saber. Agora, é prático que uma pessoa lá no meio do culto se levante e fale, Deus me revelou alguma coisa aqui, tal, né? E aí, as pessoas desinformadas sobre a autoridade da Bíblia vão falar amém, 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 amém. Calma lá. Como é que era a pergunta dos batistas norte-americanos do Sul mesmo? A Bíblia disse isso? Não, veja bem, não está escrito na Bíblia, mas Deus me revelou, né? Não tem nada disso escrito na Bíblia. Então, não tem revelação bíblica nenhuma, não tem revelação bíblica, não tem revelação de Deus. Então, continuando. Para nós, é útil saber que a Bíblia é historicamente precisa.
tem coerência interna, contém profecias que se cumpriram centenas de anos, influenciou os rumos da história humana, vem mudando a vida de milhões de pessoas que encontram nela a salvação e que afirma ser ela a própria palavra de Deus. Todos são argumentos úteis e removem muitos obstáculos contra a nossa fé, mas esses argumentos não são convincentes de forma definitiva. Bom, veja só, tem coisas importantes aqui que acabamos de ler, tá? Coisas importantes que nós acabamos de ler, né? Eu vou citar novamente aqui, tá? Para nós, é útil saber que a Bíblia é historicamente precisa. Ah, realmente, eu acredito que a história da Bíblia é verdade, né? Que tem coerência em tudo que está escrito lá. Olha, a Bíblia influenciou a história humana, tá? A Bíblia tem mudado muitas vidas, tem levado salvação a muitas pessoas. A Bíblia afirma que ela própria é a palavra de Deus. Olha, todos são argumentos úteis, remove muitos obstáculos contra a nossa fé, mas esses argumentos não são convincentes de forma definitiva. É à medida que as pessoas leem as Escrituras, que elas ouvem a voz do Criador e percebem que o livro que estão lendo é diferente de qualquer outro, que de fato é a palavra de Deus falando aos seus corações. Não é porque você ouviu alguém falar, não, a Bíblia é a verdade, que a Bíblia vai ser a verdade. Não é porque a Bíblia mudou a vida de muita gente que, eu confio na Bíblia porque mudou a vida de muita gente. E se a vida daquela pessoa se mudar de novo, né? Se aquele crente se desviar, quer dizer que é por causa dele que a Bíblia tinha autoridade? Né? Não, meus irmãos, não é por isso. Olha, tem uma passagem no Novo Testamento, e é a passagem de Jesus com os discípulos de Emaús. Meus irmãos devem estar lembrados dessa passagem, que Jesus entra no meio da conversa, que eles estão ali tristes porque Jesus tinha morrido, e eles perguntam se Jesus não estava sabendo dos últimos acontecimentos, Jesus dá uma de João sem braço, né? Qual, né? De Jesus Nazareno, né? Tal, falou lá. Aí Jesus pegou a Bíblia, abriu a palavra de Deus para eles e começou a falar dele próprio, de Jesus, né? Em todas as passagens do Velho Testamento. No final, quando eles veem que Jesus parte o pão e vê o sinal da mão de Jesus, já estão em casa, um deles cita a seguinte frase: não ardia dentro de nós os nossos corações quando ele lia a palavra? Meus irmãos, a própria Bíblia fala para você que ela é a verdade. Você não vai sentir o que você sente lendo a Bíblia, a palavra de Deus, em nenhum outro livro. A autoridade. Pode ser que você leia um livro de piada e você saia dando risada. Mexe com você. Pode ser que você leia um livro triste e chore, se comova. Pode ser que o livro faça para você o que uma música é capaz de fazer, te alegrar ou te fazer chorar. Mas o único livro que toca o seu coração, que queima o seu coração, o único livro que mexe com a sua vida, com o seu interior, com tudo que somos, é a palavra de Deus. Ela queima dentro de nós. Isso é possível por quê? Né? É possível porque o Espírito Santo opera para que sejam ensinados, redarguidos e corrigidos através da palavra de Deus. Não é lendo um livro escrito para o homem que você vai colocar a mão na cabeça e dizer, olha, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti.
Não é lendo um livro qualquer que você vai se sentir tocado para pedir perdão para uma outra pessoa. Não é lendo um livro qualquer que você vai sentir a certeza da salvação. Então, a própria Bíblia, ela nos diz que é a palavra de Deus. O mesmo Espírito que opera nos autores é o Espírito que atua nos leitores. Veja só como é importante entender isso. O mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia para escrevê-la, é o Espírito Santo que leva o leitor, o ouvinte, a ser tocado. É por isso que nós chamamos um pecador arrependido de divinamente avisado. Os divinamente avisados são aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram. O Espírito Santo faz isso em nós. Continuando, portanto, não crer em qualquer palavra das Escrituras ou desobedecer a elas é não crer em Deus e desobedecer a Deus. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens inspirados, seus escritores precisam ser considerados meros instrumentos escolhidos, preparados e empregados por Deus para produzi-la. O próprio Deus é o autor da Bíblia, né? Quando nos pomos a ler as suas páginas sagradas, deveríamos dar-nos conta de que é Deus que está falando conosco, não Moisés que está falando conosco. Não é o Josué que está falando conosco. Não é o Samuel que está falando conosco. É Deus. Samuel era um homem falho. Moisés também. Davi, que escreveu tantos salmos. Eles eram homens falhos. Eles eram homens como nós somos. Você tem que beber água, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que se alimentar direito. Eles também precisavam de tudo isso. O próprio Tiago diz que o Elias era o homem sujeito às mesmas paixões do que nós somos. Mas eles foram os instrumentos que Deus usou para trazer a sua palavra. E aí uma pessoa pode olhar e dizer, não, eu não vou obedecer essa palavra, porque quem disse isso aqui foi Moisés, eu não gosto de Moisés. Não, não foi Moisés que disse, foi Deus. Veja que uma das coisas que está surgindo nas igrejas agora é que isso aqui não é o que Jesus disse, não. Isso é o que Paulo diz. Aqui quem diz é Paulo, não é Jesus. Não, não. É Deus. É Deus quem está dizendo. Não é Paulo. Geralmente se diz isso aquelas pessoas que não querem obedecer o que Paulo diz, em respeito à ordem do culto, sem gritaria, pula-pula, né? A ordem no culto, quem pode pregar e quem não pode pregar, a deficiência daquilo que eles chamam hoje de ministério feminino. Então, irmãos, veja só, continuando aqui, né? Quando nos pomos a ler as palavras sagradas, devíamos dar-nos conta de que é Deus que está falando conosco. Por outro lado, quando permitimos que ela seja negligenciada, devemos lembrar que estamos nos recusando a ouvir a Deus, ao mesmo tempo que ele se oferece para instruir-nos sobre os assuntos de infinita importância. As palavras foram escritas por Darwin. Se você se recusa a ouvir a palavra de Deus, você está se recusando a ouvir o próprio Deus. Jesus repreendeu até seus discípulos por demorar-se a crer nas Escrituras. Na igreja primitiva, desobedecer a palavra de Paulo tornava o membro local passivo de disciplina da igreja, tal como excomunhão e punição espiritual, como é vista em Tessalonicenses ou Coríntios. Veja que importância nós temos que dar à palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Temos que crer na autoridade das Escrituras. Se a palavra de Deus disse, acabou. Né? A autoridade da Bíblia, ela é independente. Esse ponto é muito importante.
Essa independência não lhe foi conferida por homens impulsionados pelo Senhor para escrever, e nem se deriva de qualquer dos indivíduos que a transmitiram até nós. Então, o que faz a palavra de Deus ter autoridade? Não, porque o Moisés tinha autoridade. Não, não é isso. Não, veja só, aquela casa publicadora, nós temos aí a imprensa bíblica, nós temos a Casa da Bíblia, nós temos aí a Trinitariana, ela é que dá autoridade para a Bíblia. Não, de jeito nenhum. São meras agências que Deus usa para que a Bíblia chegue até nós. A mais pura igreja terrena não é capaz de conferir à Bíblia a menor parcela de autoridade. E muito menos pode fazê-la a corrompida igreja de Roma. Veja, a Bíblia não é autoridade porque Roma disse, a Bíblia é autoridade. E vamos supor que tem uma igreja aí que seja um exemplo de fé e pureza. Irmãos extremamente consagrados. E tem uma pluralidade de Noé, de Jó, dentro daquela igreja. E que eles falem assim, a Bíblia é autoridade. E aí as pessoas vão dizer, não, essa igreja aí é mais santa do que as outras, né? Ela sim pode dizer se a Bíblia é ou não é autoridade. Mas olha o que está escrito aí, né? A mais pura igreja terrena não é capaz de conferir à Bíblia a menor parcela de autoridade. Então, a Bíblia não tem autoridade porque a minha igreja ou a sua igreja diz que ela é a verdade. Os escritores, movidos pelo Espírito Santo, fizeram alusão à autoridade com que haviam escrito, atribuindo o resultado ao Senhor. Os copistas dos manuscritos, agentes da providência divina, para a preservação e transmissão do volume sagrado, bem como os impressores e encardenadores, mediante cujo trabalho esse livro santo circula tão amplamente, não tem podido conferir nenhuma autoridade, é aquilo que eu já disse. Às vezes a pessoa fala assim, né? Não, eu vou comprar a Bíblia aqui, porque aqui tem autoridade. Não, não tem. A autoridade já está na palavra de Deus. Nós gostamos muito de quem? Nós gostamos muito do Moisés, gostamos do Davi, gostamos do Marcos, gostamos do Lucas, né? Mas não são eles que dão autoridade para a Bíblia. Por melhor que seja, e eu gosto muito, né, da forma que a Trinitariana tem tratado a palavra de Deus, mas essa casa publicadora trinitariana, não é ela que decide que a palavra de Deus é a verdade. Ela simplesmente está imprimindo a verdade. É só isso que ela está fazendo. Olha aí o que está escrito. A Bíblia possui autoridade em si mesma. É independente. Simplesmente porque é a palavra de Deus. Então, ninguém vai ser autoridade para dizer a Bíblia é a verdade. Não. A própria Bíblia possui autoridade em si mesma. Isso confunde muita mente, muito coração, né? Mas como é que a Bíblia pode conferir autoridade a si mesma? Pois é a palavra de Deus. Quando o profeta Amós foi interrogado de sua autoridade, ele atribuiu-a totalmente ao Senhor, dizendo, olha, eu não sou profeta, não sou discípulo de profeta, eu sou boeiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza a Israel. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Veja só. Ele está dizendo, eu não sou profeta, não sou discípulo de profeta, eu sou boieiro, né? Colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza a Israel. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Ele não diz, eu sou profeta, hein? Ouçam-me. Ele não diz isso. Ele diz,
Ouve, pois, a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Se o profeta chegasse dizendo, ouvi-me, vós, ouçam a voz, Eliseu. Eliseu não podia fazer isso, porque ele não tinha autoridade para isso. Nós, pastores, nós não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade para fazer isso. Tem muita igreja que acha que ela é autoridade. Ela não é autoridade. A Bíblia é a autoridade. O que a Bíblia diz é autoridade na nossa vida. E se a Bíblia confere alguma autoridade, nós obedecemos. A autoridade da igreja está neste mundo presente. A autoridade da igreja elegeu seus pastores e diáconos. Por que eles têm autoridade? Não é porque eles são bons. Não é porque uma igreja tem que ter pastor e diácono. É porque a Bíblia lhes confere essa autoridade. Confere autoridade para a igreja, para escolher seus próprios pastores e colocar a mão sobre eles. É isso. Continuando, né? A autoridade da Bíblia não é apenas independente. A autoridade da Bíblia, ela é imediata, né? Suas comunicações procedem diretamente de Deus, sendo endereçadas diretamente à mente e ao coração de cada leitor. Nós não temos outro mediador, além de Cristo, e nem algum intérprete infalível, exceto o Espírito Santo. Podemos receber ajuda da parte de certos homens, a fim de compreendermos melhor a Bíblia, mas eles não têm o direito de entendê-las em nosso lugar. Devemos exercitar as nossas próprias mentes no estudo da palavra de Deus, não permitindo que qualquer intérprete humano venha interferir entre Deus e a nossa consciência. Cada um de nós deveria ser capaz de dizer pessoalmente, fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Então, nós não temos, como no Velho Testamento, sacerdotes intermediários. Nós não temos. Quando você lê a palavra de Deus, não é o pastor que vai definir se você vai obedecer ou não. É você. Porque você tem essa autoridade independente e imediata da Bíblia. Deus não vai mandar o pastor falar para você, e se o pastor não falar, você não vai obedecer. Deus pode até usar a palavra do pastor para despertar você, mas a ligação entre o pecador e o conhecimento do seu pecado, a fé vem pelo ouvir, o ouvir de um pastor, não. A fé vem pelo ouvir, o ouvir de um padre, não. A fé vem pelo ouvir, o ouvir de alguém que estudou a Bíblia, não. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, diz Paulo. É por isso que cada um de nós deveria ser capaz de dizer pessoalmente, Senhor, fala, Senhor, que o seu servo está ouvindo. Eu não gosto dessas histórias que a pessoa vem e fala assim, Deus me falou isso, eu não gosto disso. Deus me mandou, eu não gosto disso. Geralmente as pessoas falam isso, né? Às vezes quer se afastar da igreja e coisas assim, desse tipo. Mas é uma boa muleta, né? Para dizer que tem autoridade espiritual naquilo que a pessoa está falando. Eu acredito que se uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa chega na igreja e diz assim, Deus me falou que eu tenho que ser pastor aqui nessa igreja. É assim que Deus faz? Não, não é assim que Deus faz. Deus primeiro fala para a igreja, olha, igreja. A igreja começa a olhar para aquele homem, aquele servo. E aí, então, a própria palavra de Deus, meus irmãos, ensina isso para nós, né? E aquela pessoa, ela vai ser tocada, certo? Vamos continuar aí. José foi tentado por Faraó a pensar de si mesmo que era grande intérprete.
O faraó, quando ele teve o sonho, José chegou na presença dele, o faraó olhou e disse, olha, eu ouvi dizer de você que quando você ouve um sonho, você pode interpretar. Prontamente José se esquivou e respondeu, ó, isso não está em mim, mas Deus vai dar uma resposta favorável, ou seja, de paz, exata a faraó. Mostrando, meus irmãos, que José lhe recusou ser o intermediário. José se recusou, que quando Deus falou com o faraó, tá? Deus falou em sonhos para Faraó. O José, ele entendeu que Deus estava falando diretamente com o Faraó. E quando o Faraó perguntou, você, eu sei que sabe, porque me falaram que você sabe. Ele disse, eu não sei, não. Eu não tenho essa autoridade. Quem tem a autoridade é Deus. Deus, ele vai poder falar para você, né? Deus, ele vai dar a resposta de paz para você, porque eu sou apenas José. Então, irmãos, aqui a Bíblia é o padrão definitivo da verdade, né? Em João 17, Jesus ora ao Pai e diz, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bonito esse versículo, né? Então, Jesus não diz que a palavra de Deus é verdadeira, mas é a verdade. A diferença é significativa, pois essa afirmação nos incentiva a pensar na Bíblia não simplesmente como verdadeira, no sentido de que ela está de conformidade com algum padrão mais elevado de verdade, mas como sendo ela própria, ela mesma, o ponto de referência, pulei uma linha, mas como sendo ela mesma, o padrão definitivo da verdade, ou seja, a Bíblia é a definição final do que é e do que não é a verdade. Por isso tenha cuidado, né, de dizer assim, a Bíblia é verdadeira. Verdadeira por quê? Onde você descobriu que a Bíblia é verdadeira? Ah, eu fui conferir aí no livro que eu li, é verdadeira mesmo, viu? Não. A tua palavra é a verdade. É diferente. É o padrão da verdade. Não se mede a Bíblia por outros livros. Os outros livros são medidos pela régua da Bíblia, e não o contrário. Ela é o ponto de referência para medirmos qualquer outra alegação de veracidade. As declarações que se conformam com as Escrituras são verdadeiras, enquanto as que não se conformam não são verdadeiras. Verdade é o que Deus diz. E na Bíblia temos o que Deus diz. Eu não sei se você está imprimindo aí o papel, mas eu pedi para vocês imprimir por causa disso, para vocês poderem colocar em amarelo aí, né? Em verde-limão aí, essa frase. Verdade é o que Deus diz. E na Bíblia nós temos o que Deus diz. Você consegue gravar isso na sua mente? Consegue gravar essa frase? Verdade é o que Deus diz, e na Bíblia temos o que Deus diz. Verdade é a palavra de Deus e o que está escrito na sua palavra. É isso. É. Abaixo temos outras 3 razões dos motivos pelos quais devemos aceitar totalmente a Bíblia como autoridade para as nossas vidas. Primeiro ali, a Bíblia traz o testemunho de Deus, razão pela qual é a regra de fé. As afirmações de um homem honesto devem ser dignas de crédito, muito mais ainda as declarações feitas por Deus, o Pai da verdade. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, é o que fala João, lá em 1 João 5,9. Ah, você admite que tem homem que é fiel, é verdadeiro? Tá bom. Então, quanto mais é a palavra de Deus. João está dizendo, olha, se admitimos o testemunho de homens, quanto mais de Deus, porque o testemunho de Deus é maior. Duvidar de um homem honesto é um insulto grande, e dirá duvidar dos testemunhos de Deus. É o que fazem todos os que recusam a aceitar a Bíblia como verdade absoluta. A Bíblia traz os preceitos de Deus, e, portanto,
é uma regra de dever. Estamos na obrigação de obedecer às ordens de nossos pais e das autoridades civis. Deus, entretanto, tem ainda maior direito à nossa obediência. Ele é o nosso Pai Celeste, bem como o Supremo Legislador do Universo. Jamais deveríamos nos rebelar contra a autoridade elevadíssima de Deus. A Bíblia ainda traz promessas de Deus, e por isso é uma regra de fé, mas uma regra de esperança. Ela determina não apenas o que devemos acreditar e o que devemos fazer, mas igualmente o que nos cumpre esperar. Ela apresenta como alicerce de nossa esperança a promessa e juramento de Deus, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, nós temos o testemunho de Deus, os preceitos de Deus, as promessas de Deus. O testemunho de Deus é a nossa regra de fé. Os preceitos de Deus é a nossa regra de convivência, de dever. As promessas de Deus é a nossa regra de esperança. Por isso está em negrito aí. Agora, para terminar, irmãos, é certo a Bíblia falar por si mesma? É certo isso? Quando afirmamos que a autoridade da Bíblia é independente, logo se levanta a objeção de que isso é um argumento circular, né? E é mesmo, é um argumento circular. Entretanto, isso não torna o seu uso inválido. O que faríamos se alguém falasse por si mesmo? Certamente testaríamos humanamente as suas alegações. Interrogado por sua autoridade de batizar, João Batista as depositava no próprio Deus. Já nosso Senhor não podia fazer isso. Conservava sua própria autoridade, dizendo: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica de mim. Não apelou a juízos humanos para se sentir autorizado, antes sabia que, sendo Deus, ele era a própria autoridade. Veja que Jesus falava para todo mundo que ele era a própria autoridade, porque era verdade. Paulo não podia fazer isso, nem João Batista fez isso. Eles tinham de dizer que a autoridade estava na palavra de Deus, que a palavra de Deus era inspirada. E ele era o homem de Deus usado para falar aquelas palavras. Qualquer apelativo humano seria inválido para dar autenticação à palavra de Deus, pois homem nenhum teria autoridade para isso. De forma paliativa, podemos julgar corretas as Escrituras quando as comparamos com outros livros tidos sagrados, e veremos que estes outros livros contêm alguma verdade, seja no Alcorão, os Vedas, a Ilíada, a Odisseia, mas essa verdade coexiste com uma abundância de erros. O próprio raciocínio humano é competente para desqualificá-los. Jamais poderíamos dizer de pelo menos um de seus personagens que estão debaixo de incontestáveis provas, como a Bíblia faz referência a Jesus. Quando você lê um outro livro sagrado, como esses aí citados, né, o Alcorão, os Vedas, lá da Índia, a Ilíade dos gregos, a Odisseia dos romanos, você encontra tanto erro, tanto absurdo, tanta mentira. Mas aí quando você lê a palavra de Deus, quando você abre em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali já vem, meus irmãos, a inspiração. Deus começa por ele, no começo Deus começa por Deus, por ele próprio. Fala do vazio, fala de como não tinha forma este mundo. Depois, de uma forma metódica, aquilo que era vazio foi se enchendo. Aquilo que não tinha forma foi criando forma. Sem forma, Deus deu forma a este mundo. Deus separou
essas águas com porção seca, criou o firmamento. Olha que maravilha. Deus deu forma a este mundo, que era um caos. Mas que adianta aqueles oceanos, essa terra, o firmamento, sem as aves, sem os peixes, sem os animais, sem o ser humano? É por isso que era sem forma e vazia, e depois veio a criação para formar e encher. Meus irmãos, a Bíblia fala de si mesma, ela pode falar, porque quando ela fala de algum assunto, quando a Bíblia fala de um personagem, imediatamente existem incontestáveis provas de tudo aquilo que é dito na palavra de Deus. Como faz a Bíblia em referência a Jesus? Terminando, compare o Deus da Bíblia com qualquer outro Deus anunciado em outros escritos. São eles nada mais do que seres abomináveis, que na terra seriam seres repelidos e punidos como monstros. Nada traz tanto benefício para a humanidade do que a Bíblia aceita. Por isso se diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Finalmente, grandes esforços se fizeram através dos séculos para destruir a Bíblia, ou pelo menos desacreditá-la, mas ela sempre se sobressai. Para destruir a Bíblia, irmãos, é preciso destruir o próprio Deus. Então, aprendemos hoje. Aprendemos o quê? Que a primeira característica da Bíblia é autoridade. O que é a autoridade da Bíblia? Significa que todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. Significa que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecê-la é a mesma coisa que não crer e desobedecer o próprio Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta aqui da nossa primeira aula? Da nossa segunda aula? Né? Ninguém? Vocês estão espertos, hein? Chegou aqui nossos irmãozinhos, né? E o meu aqui não está querendo abrir, né? Para ver quem mais chegou. Aqui até me ajudou já aqui nós temos o Danielzinho está aí também e o Cleiton, né, Cleiton? Está por aí, Cleiton? E o Daniel está por aí? Tô sim, irmão. Daniel, Tô aqui procurando o microfone aqui, tô aqui. é. E o Cefal, está por aí também? Oi, pastor, beleza? Boa noite, estou por aqui Boa sim. noite. Tá bom, né? Muito legal, pessoal. Aí nós estamos com o time completo agora, né? Assim, pelo menos a nossa turma aqui. Quero agradecer a Deus, né? E olha, vamos falar dessas características em separado da Bíblia, tá bom? Eu vou fazer uma viagem, eu vou para Manaus, mas eu vou tentar na segunda-feira entrar nesse horário para dar aula para vocês, que é a segunda característica, tá? Então, Daniel, a terceira aula, nós temos a primeira característica, que é a autoridade, e a segunda aula vai ser, vou lembrar o que é a segunda aula, né? Vou pegar aqui, vamos lá, eu tenho aqui marcado. A segunda aula, que seria a nossa terceira, sobre a Bíblia, que é a autoridade das Escrituras. Você da inerrância lá? A inerrância, ela vai junto, tá? A Ah, inerrância, ela faz parte. Quer ver? Deixa eu tentar achar aqui. Você vê que coisa, né? Eu coloquei uma ordem aqui que está esquisito mesmo para você, para te socorrer, viu? Que coisa, hein?
Eu acho que essa aí, a da inerrância, é a última aula. A Dessa segunda é a apostila? clareza. Ah, tá. Você tem aí a clareza? Para que semana que vem já pode. Se não Tá, tiver, vou dar uma olhada aqui. vou mandar para você, se não tiver, tá? É a segunda característica, é a clareza, tá? A primeira é a autoridade, a segunda é a clareza. Certo? E aí, pessoal, então é o seguinte, olha, lá em Manaus, eu também tenho um amigo lá que é um grande professor de teologia sistemática. O que eu vou fazer? Se eu não puder entrar, eu vou pedir para ele dar aula para vocês, né? E vocês vão amar ele, tá bom? E eu quero que ele use esse mesmo material que a gente tem aí. Então, eu posso passar para ele, tá certo? Esse mesmo material. E qualquer coisa, quando eu estiver lá, Daniel, eu peço para você o material, você manda, vai que eu esqueço por aqui, tá bom? Eu vou também para Manaus, mas eu vou terça-feira. Aí dá para segunda. Então, eu vou nessa sexta, né? E aí eu fico lá até na próxima segunda. E aí eu não queria perder a aula com vocês, não, tá bom? Eu tenho antes da conferência, eu tenho uma outra conferência com os irmãos da igreja lá, e aí então pode ser que eu não esteja. Mas se eu não tiver, outro professor vai dar aula para vocês, tá bom? Amém, pessoal? Tudo certinho, então, já que ninguém tem pergunta, boa noite para vocês, né? Vamos todo mundo jantar, tá? Boa noite.